Em sussurra incertezas, trava nossos passos e rouba nossa paz. Mas há um temor maior. O temor do Senhor, que acalma a alma e reacende a esperança. Em Cristo, o medo encontra seu fim. O temor do Senhor nos guia à coragem e à presença de Deus. Eu escolho confiar em Deus. Com o temor do Senhor, serei alguém que luta contra o medo, firmado na força do meu Criador. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Uma alegria enorme poder estar aqui com você mais uma manhã, nesse domingo, louvando ao nosso Deus, conhecendo mais sobre Ele, nos rendendo ao lugar onde todos nós fomos criados para estar, aos seus pés. É muito bom poder fazer isso como igreja, fazer isso do seu lado, ouvi-lo, cantar junto com você. Especialmente a você que nos visita. Saiba que é muito bom ter vocês em nosso meio, uma alegria para a gente poder recebê-los aqui na Fonte São Paulo. Não faz muito tempo assim, que dos momentos mais aguardados do ano eram quando vinham aqueles parques itinerantes para perto de onde a gente morava. Lembra? Não faz tanto tempo. Era uma época onde a gente ainda tinha espaço na nossa cidade. Não conseguiam fazer prédios em qualquer canto, em qualquer terreno pequeno. Então vinham esses parques e se instalavam ali. Eram tempos maravilhosos. Eles vinham sempre com funcionários bem treinados, brinquedos que passaram em todos os testes de segurança. Eram alimentos com procedência bastante segura, preparados nos mais e profundos critérios alimentares. Mas o mais engraçado é que, para mim, uma das memórias que eu tenho mais profundas com relação a esses momentos não era no barco viking, não era necessariamente com a roda gigante, aquela que você subia e vinha um parafuso cair de lá de cima, e isso deixava a coisa mais animada. Não era nem com o kamikaze que deixava você de cabeça para baixo, mas minha principal memória foi a primeira vez onde eu conheci, num desses parques, aquela sala de espelhos. E você deve estar falando, nossa, que coisa sem graça. Pois é, mas na minha cabeça de 7 anos talvez não era. Porque foi uma experiência onde eu estava num lugar, onde num mesmo ambiente eu poderia ver diferentes versões de mim mesmo. Sabe, eu corria para um espelho e me via mais alto do que eu realmente era. Eu corria para outro, de repente eu era pequenininho. O outro tinha uma cabeça enorme, o que não mudou muito até então. Mas em outros eu era torto e todo maleável. Era incrível e tremendamente divertido, porque me fazia lembrar e perceber que existia uma grande alegria, uma grande diversão, um grande prazer em me ver do jeito que eu quisesse. Era só no olhar no espelho. E toda a monotonia, todo o tédio de uma criança de 7 anos para trás, sobre a sua própria composição e existência, saíam. Adolescentes, eu sei, talvez vocês estejam me olhando agora pensando, nossa, que coisa cringe. Mas essa é a nossa versão anos 90 dos filtros de celular, tá bom? Você colocava o filtro, achava engraçadinho, era o que a gente podia fazer naquela época. A verdade é que, mesmo depois de adultos, a gente, sem perceber, a gente continua procurando espelhos que, de uma forma ou de outra, mostrem para nós uma imagem melhorada de nós mesmos. Espelhos que nos ajudam a enxergar nós. Não como nós realmente somos, mas talvez como nós gostaríamos de ser. Como gostaríamos de ser vistos, percebidos, admirados, temidos, por que não? Não existe melhor espelho para se ver refletido
do que na imagem de outras pessoas. Pessoas são um espelho onde nós temos mais prazer de nos enxergar. A aprovação, a admiração, o reconhecimento de outros é algo que proporciona para nós um prazer muito maior do que uma criança capaz de experimentar numa sala de espelhos. E aí, quando adulto, a gente percebe que para poder se ver diferente, não basta, a gente não precisa esperar um parque itinerante vir até o nosso bairro onde a gente mora, mas basta a gente entrar no LinkedIn, a gente acessar o nosso Instagram. Ali todos nós gostamos de ser vistos como vitrines ambulantes. Os nossos cargos, os nossos projetos impressionantes, as nossas viagens, os nossos treinos na academia às 5 da manhã, os nossos filhos impecáveis e até mesmo as nossas dores e os nossos lutos. Nós temos um prazer de expor e ser visto nesses lugares. A questão é que assim como nós fazíamos como criança, muitas vezes nós confiamos nessas impressões. Talvez nós confiemos demais no que esses espelhos dizem sobre nós. Sou engraçado? Será que eu sou admirável, respeitado? Será que aquele grupo consegue me ver como eu gostaria de ser visto por ele? Nós vivemos pulando de espelho em espelho, buscando admiração, aprovação, estima de outras pessoas. E aí a gente entende na prática o que significa aquele jargão que diz comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem você não gosta. Essa é a nossa vida. Esse é o nosso hábito mais comum. Acontece que se ver refletido em outros não é algo novo ou restrito ao nosso tempo. Esse desejo revela um medo que todos nós temos. Nós tememos o que as outras pessoas pensam sobre nós. O problema é que quando pessoas são temidas, temos medo da crítica. O desprezo nos apavora. O esquecimento é assustador. Nós esperamos que outros nos supram com estima, aceitação, admiração. E nessa luta para receber tudo isso dos outros, nós nos vemos cansados e perdidos, tentando sustentar uma imagem que é difícil demais para ser criada e mantida. Chame como quiser. Reputação, pressão de grupo, codependência. Todas essas terminologias modernas, a Escritura chama de temor a homens. Temor a homens. E a Escritura nos alerta que quando homens se tornam grandes demais para ser temidos, grandes demais em nossos corações, nós vamos cair em uma armadilha. Uma armadilha muito séria. Por isso que nessa série sobre o temor que vence o medo, nós vamos aprender hoje que somente por meio de um temor maior, o temor do Senhor, nós seremos libertos do medo das pessoas e transformados no modo como nós nos relacionamos com elas. E nós vamos refletir isso a partir de um texto de Provérbios. Provérbios 29 e 25, que diz exatamente assim: quem teme ao Senhor, quem teme ao homem, quem teme o homem, cai em armadilhas. Mas quem confia no Senhor está seguro. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Vamos orar. Pai bondoso, diante da Tua palavra nós estamos essa manhã e clamamos a Deus pela Tua voz. Senhor, nós precisamos ouvi-lo em meio aos nossos medos. Senhor, nós precisamos encontrar, ó Deus, a Tua mão e a Tua voz no meio da tempestade das nossas vidas. E hoje, quando nós meditaremos, Senhor, no temor aos homens, o que nós oramos, ó Pai, é que o Senhor venha falar diretamente ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, e que nós sejamos, ó Deus, vejamos, ó Pai, a Tua mão, a Tua voz maravilhosa em meio às muitas vozes do nosso coração. É o que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Talvez você pense, eu não sofro desse problema. Puxa, eu podia estar fazendo coisa melhor esse domingo de manhã, porque eu tenho muitos medos na minha vida, mas temor a homens não é um deles.
Puxa, você deve estar agora cutucando a esposa do seu lado, falando, tá vendo, a gente podia ter ficado em casa. Mas eu quero dizer para você que você precisa ter cuidado. Porque a primeira coisa que esse texto nos mostra é que o temor a homens é uma armadilha. E o perigo de uma armadilha é que justamente ela vem quando você não percebe. Ele não é um perigo declarado, um perigo que está ali com placas dizendo, cuidado, perigo. Uma armadilha está subentendida, uma armadilha está escondida, ela nunca aparece claramente. Então, muito embora eu seja bastante reticente com alguns testes que a gente fazia lá na nossa época como jornalista, né, Edu? Cadê o Edu? A gente fazia alguns testezinhos e tal, para a gente pegar a audiência das pessoas, mas eu quero propor para você, antes de começar a nossa mensagem, um teste. Um teste chamado teste do temor a homens. E você anote aí, pense na sua mente, se você acerta pelo menos uma dessas questões, tá bom? A primeira afirmação é, eu tenho ou já tive dificuldades com pressão de grupo. Na hora de decidir o que você vai comer com seus amigos, você é aquele que sempre fala, tanto faz, não, escolhe você. E aí você fica torcendo na sua cabeça para ninguém pedir aquilo que você não gosta, porque você é vegano. E eles vão pedir uma pizza de calabresa. Estou ouvindo vozes, o Senhor está me... Fala, Deus. Pizza de estrogonofe. Já ficou quietinho com medo disso? Sou excessivamente comprometido em tudo que eu faço. Em tudo que eu faço, eu vou tentar fazer extremamente perfeito. Tudo que eu posso, vou dar tudo de mim em todas as coisas. Normalmente para que as pessoas vejam o quanto eu me dedico. Eu evito conflitos em vez de resolvê-los. Isso é tão difícil. Falar com alguém. Não, o que ela vai pensar de mim? Sabe aquela conversa que você precisa ter, que você treme horas antes, dias antes, porque você vai precisar conversar com alguém? Esse é para nós, maridos. Acho difícil dizer não quando deveria. O chefe pede, dá para você ficar mais esse fim de semana? E você pensa, dá. Dizer não é difícil para você, para outras pessoas. Sinto fome de amor constantemente. Constantemente você precisa que as pessoas demonstrem amor por você, cuidem de você, estejam sempre te cercando e dando amor, atenção, respeito. Você normalmente sente inveja do talento, da habilidade ou das posses de outras pessoas. Você está super feliz com o carro que você acabou de comprar em 48 parcelas. Aí você chega no farol, para do sua frente, um carro 2 anos mais novo que o seu. Você fala, não, estava bem até agora. Você valoriza a opinião de certos indivíduos mais do que de outros? Existem pessoas que a opinião delas importa mais do que outras para você. Você fica chateado quando ninguém nota ou elogia o seu trabalho. Quando você faz algo pela qual você se dedicou muito e ninguém notou. Se você respondeu sim para alguma dessas respostas, fique tranquilo. Tranquilo não porque está tudo bem, mas tranquilo porque você não é o único. Este medo dos homens, ou temor dos homens, é talvez um dos medos mais universais de todos nós. Páreo talvez com o medo de altura, e com o medo de baratas, aqueles demônios. Porque temor de homens, no sentido bíblico, é mais do que ficar apavorado e com medo, querido. Temor de homens, no sentido das Escrituras, é um desejo desordenado e controlador de se obter a aprovação, ou de se evitar a desaprovação de uma pessoa. Quando nós tememos o que os outros podem pensar ou dizer ao nosso respeito, pessoas que nos expõem ao ridículo, pessoas que nos rejeitem, que a vida só será feliz se as pessoas gostarem de nós, de tal forma que os desejos e as opiniões de outras pessoas nos dominem e nos dirijam de tal forma que nós nos vemos servindo aos outros, ao invés de servir a Deus, que é a idolatria. Esse temor se manifesta por meio de 3 atitudes principais: reverência, obediência
e confiança desordenada. 3 atitudes que são demonstradas várias vezes na Bíblia por pessoas que demonstraram temor a homens. Davi, Abraão, o apóstolo Pedro. Momentos onde nós enxergamos essas coisas acontecendo, mas talvez onde nós vejamos de forma mais clara. Talvez seja no texto de João 12, 42 e 43, que diz assim: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Em primeiro lugar, qual que é o contexto dessa passagem? João aqui está lidando com a incredulidade. João está tentando explicar por que Jesus, aquele que demonstrou diversos sinais de ser o Filho de Deus, provou aos outros que era, porque assim havia ainda gente que o rejeitava. Como é que eles não reconheceram o Filho de Deus? Como não valorizaram o Filho de Deus? O que motivou, inclusive, a alguns a matarem, assassinarem o autor da vida, ainda que diante dos seus milagres. João, então, nos mostra que esses líderes até creram em Jesus, mas não confessaram a sua fé publicamente, por causa dos fariseus, porque temiam ser expulsos da sinagoga. E aqui nós encontramos a primeira atitude: reverência. O reconhecimento dos fariseus, de um certo grupo de pessoas, era algo grande demais para ser perdido. E por isso eles eram reverenciados. Eram reverenciados por esses mestres da lei a tal forma que perder a aprovação destes era algo insuportável. Perder a aprovação, você deve dizer, nossa, que coisa pequena, mas para eles perder a aprovação, o texto que nos diz claramente, significava ser expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga significa mais do que deixar de frequentar o culto. Era ser expulso da vida econômica, da vida social e religiosa da comunidade judaica. Essa expulsão implicava que agora estes poderiam ser proibidos de participar dos negócios, das festas, do convívio familiar. Significava para nós hoje ser excluído da turma dos mais proeminentes na firma, ser excluído dos mais populares da escola, ficar longe daqueles que são mais admirados ou respeitados na igreja. Temer a homens na prática vai nos levar a olhar para eles como se eles fossem grandes demais e reverenciá-los por isso. Por isso que o temor a homens é altamente seletivo. Raramente nós tememos todos os homens da mesma forma. Nós tememos alguns. Normalmente aqueles a quem mais nós reverenciamos. É por isso que você fica todo contente, todo alegre, quando um famoso curte uma foto sua ou retuita alguma mensagem que você mandou, e não quando sua mãe faz isso. Ou quando você, que é viciado em trabalho, teme desagradar mais ao seu chefe do que perder aquele compromisso que você já tinha feito com sua esposa de levá-la no parque no fim de semana. Temor a homens é seletivo. Só que ele é uma armadilha. Porque fará com que você reverencie alguns seres humanos mais do que outros. O medo de ser rejeitado por eles vai fazer com que todas as suas ações, toda a sua vida seja voltada para conquistar o respeito delas. Ainda que custe sua comunhão com Deus, custe sua comunhão com quem você deveria ter em primeiro lugar. Mas não só isso. Aqueles a quem nós reverenciamos, nós também obedecemos. Esse é o passo seguinte. Nós vemos que o temor a homens leva à servidão, nos tornando escravo de qualquer pessoa ou grupo de pessoas que nós quisermos ou quisermos agradar. Nós vimos que os judeus não confessavam a sua fé. Percebam que eles reverenciavam aqueles homens, mas isso fez com que sua boca se calasse quando eles deveriam fazer.
Com medo de ser expulsos da sinagoga, eles não confessaram e assim desejavam tanto a sua vida e o reconhecimento que faziam o que era necessário para obter a vontade, a admiração, o respeito dos outros. E aqui reside para nós a grande armadilha da bajulação. A grande armadilha daqueles que bajulam uns aos outros, porque normalmente quando nós fazemos bajulações é porque nós queremos, de alguma maneira, manipular a opinião dos outros para nós. Mas ao manipular a opinião dos outros pela forma da bajulação, nós é que somos manipulados. Nós lemos livros que não gostamos, assistimos filmes que não queremos, aceitamos tarefas que não deveríamos apenas porque desejamos ser aprovados. No fundo, bajulamos, mas nós é que estamos sendo escravizados. Quantas vezes você já disse sim quando queria dizer não, ou precisava dizer não? Quantas vezes você evitou uma conversa desnecessária só para agradar? Ou quantas vezes, só para ser entendido como pai ou mãe cristão da moda, você fez coisas que nunca faria, como acordar às 4 da manhã, preparar o seu próprio pão e deixar ali, só para que você pudesse fazer parte de um grupo novo de influencers cristãos. Quando pessoas se tornam grandes demais, nós fazemos o que elas querem, ainda que seja tolice. Obedecemos ao chefe, mesmo sobrecarregados, aceitamos a moda, mesmo desconfortáveis. Cedemos em princípios, com medo de ser mal vistos. Mas acontece que não para por aí. Nós reverenciamos, nós obedecemos, mas existe algo ainda mais profundo nesse tipo de medo. É que quando nós confiamos demais na opinião dos outros, nós também construímos a nossa identidade com base no reflexo que nós vemos nele. Nós postamos para receber likes, agimos para receber elogios, evitamos a rejeição a todo custo, porque no fundo, nós amamos isso. No fundo, nós amamos ser visto por outras pessoas. E amamos de tal forma que nós confiamos nesses espelhos que nós nos enxergamos. Vejam, os mestres da lei, por reverenciar os fariseus, obedeceram a eles, mas fizeram uma escolha. O texto nos diz que eles preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Sabe qual que é o verbo usado aqui para preferir? É amar. É amar. Eles amavam a aprovação dos homens. Não era uma simples escolha, uma decisão. Era um amor profundo, um prazer profundo e ser visto por aqueles a quem eles amavam. Porque afinal de contas eles viviam para isso. Eles viviam para ser aceitos pelos fariseus. Eles viviam para ser os bem vistos nas sinagogas e nos lugares importantes. Eles viviam para isso e no fundo eles amavam. Reverenciamos e obedecemos a homens porque amamos ser vistos e reconhecidos por eles. Quantas vezes você ficou até mais tarde no trabalho, ou você chegou mais cedo no seu trabalho, só para que alguém visse o quão dedicado você era. E então quando alguém viu, o seu coração se encheu daquele prazer e alegria indescritível de ser reconhecido como você gostaria de ser. Quantas vezes você pergunta se está tudo bem para alguém, só porque você quer ser visto como alguém que cuida dos outros, mas você, na verdade, não está se importando de fato sobre o que o outro passa ou sente. Ou quando você se mata de arrumar a casa porque vem visita. Você se descarrega, se descabela por deixar tudo bem arrumado, não porque você quer receber bem, e porque você quer demonstrar de maneira agradável e confortável para outra pessoa, mas porque você não quer que ninguém descubra a bagunça que você tem vivido. Queridos, isso nos leva a perceber que o centro
no centro do temor de homens está um orgulho disfarçado. No centro do temor do homem está eu. Eu preciso ser amado. Eu preciso ser visto dessa maneira. Eu dependo da sua validação. No centro do temor de homens está um coração que ama a si mesmo, de tal forma que ama mais do que a Deus. Essa é a grande armadilha do temor a homens. Nós tememos porque no fundo há algum benefício para nós. E esse benefício nós amamos. Quando o orgulho então domina nosso coração, as pessoas não são nada mais do que um espelho. Um espelho que me alimenta. Um espelho que me infla. Um espelho que me faz ver quem eu gostaria de ser ou como eu gostaria de ser visto. Eu. Por isso, queridos, o problema de reverenciar a homens é que elas não foram feitas para serem reverenciadas. Muito menos elas não foram feitas para obtermos dela nossa identidade, alegria, satisfação. Ninguém consegue fazer isso para dar isso a nós, o tempo todo. Por isso que o temor a homens é uma armadilha. É uma armadilha porque as pessoas se tornam grandes demais aos nossos olhos. E quando os outros se tornam grandes demais aos nossos olhos, Deus é pequeno. Deus é pequeno. Nós não fomos feitos para viver em aprovação, em serviço, em entrega servil a outros. Elas não conseguem suportar esse nosso desejo. Nós somos feitos e criados para um medo, um temor. O temor do Senhor. Na verdade, é o temor do Senhor que vai nos libertar do temor a homens. E na verdade é o único capaz de fazer isso. É isso que o texto de Provérbios nos mostra. Ele nos diz: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Quem confia no Senhor está seguro. É engraçado que Provérbios coloca para nós aqui a solução logo em seguida ao problema. Ele diz: o problema nosso está em que nós tememos aos homens, isso é uma armadilha, mas a solução para nós reside em temer ao Senhor, em confiar no Senhor. Isso é curioso, e muito curioso, porque na nossa cultura, quando nós lutamos para resolver o temor a homens, resolver esse mal, justamente nossa cultura propõe o contrário. Ela diz: para você vencer o temor de homens, invista em sua autoestima. A solução do mundo é: ame-se mais. Ignore o que as outras pessoas pensam sobre você. Você precisa de mais de você, demais. O problema é a sua autoestima baixa. E então, para você ajudar as pessoas a falarem em público, você diz o seguinte: olha, sabe qual que é a técnica? Vá lá e olhe, imagine que todos estão vestidos de palhaço. E aí você vai perder o medo de falar em público, não é? Você diz para os outros: não, sabe o seguinte, ignore o que os outros estão pensando sobre você. Eles não são importantes, o importante é a sua felicidade. E então, nós tratamos o problema do ego com mais ego. Nós tratamos o narcisismo com mais narcisismo. Nós jogamos gasolina no incêndio. Isso claramente não funciona. Quanto mais reforçamos nossa autoestima, mais nos voltamos para mim. Eu, e então mais sensíveis e mais vulneráveis nós nos tornamos, porque qualquer ameaça ao eu se torna ainda maior. A cura para o temor dos homens é colocar o nosso temor no lugar certo. É temer a Deus. É reconhecê-lo como o mais glorioso. É reconhecê-lo como o mais digno de reverência do que qualquer homem. É confiar não no que os outros pensam sobre você, nem mesmo no que você pensa sobre você, mas é confiar no que a sua palavra diz sobre nós. O temor do Senhor é o único remédio capaz de consumir e destronar do nosso coração todos os temores rivais.
Foi quando Isaías, diante desse Senhor, diante desse Deus majestoso, coberto de serafins, ele cai diante de si e vê que só há um único alto e exaltado, só vê algum único digno de ser reverenciado. E então ele grita: ai de mim, eu sou impuro, eu não chego aos pés desse Deus, eu não faço como esses serafins estão fazendo, eu não reverencio. E então, diante da grandeza de Deus, todas as outras grandezas encolhem. Porque nós somos feitos para reverenciá-lo, ele é o único que deve ser reverenciado verdadeiramente. Sabe por quê? Porque ele te conhece exatamente como você é. Exatamente. Nós não precisamos fingir diante dele. Ele está zero preocupado com como você é visto. Nós tememos pessoas porque elas podem nos expor, nos humilhar e no fundo descobrir que nós não somos quem elas esperam. No fundo, nós sabemos que somos mais sujos, fracos e incapazes do que nós queremos admitir. Deus sabe disso. Foi por isso que ele enviou o seu filho. Ele enviou o seu filho que viveu, morreu e ressuscitou. Justamente para que essa nossa sujeira, essa nossa vergonha fosse coberta e fosse lavada. E agora, por meio da fé nele, essas nossas falhas e coisas que a gente vive para esconder, foram trocadas por meio da sua justiça. Na verdade, reconhecer essas falhas e admiti-las é o meio pelo qual nós nos encontramos com ele. É quando a gente levanta falando: Senhor, bandeira branca aqui. Eu não sou quem eu deveria ser. Eu não consigo te obedecer como eu deveria. Senhor, o Senhor é grande e exaltado. Eu não sou. Eu não amo como minha esposa como eu deveria amar. Eu não amo os meus filhos como eu deveria amar. Senhor, a sua régua é alta demais para mim. Eu sou um impuro no meio de gente impura. Esse é o começo da nossa vida cristã. Essa é a porta de entrada, a porta estreita, pela qual nós entramos e acessamos uma nova vida. Uma vida que não pautada no que nós somos, mas pautada no que Cristo fez por nós, no que Ele é por nós. Nós reverenciamos a Ele, porque Ele nos amou verdadeiramente enquanto nós éramos ainda pecadores. E então, nós podemos obedecê-lo. Na verdade, nós queremos obedecê-lo, não porque nós tememos que Ele nos rejeite, não porque nós tememos que Ele nos tire do seu grupinho, mas nós os obedecemos porque nós sabemos que somos mais amados do que seremos capazes de imaginar. Nós tememos a Deus na medida em que o amamos e por isso praticamos a sua vontade. E confiamos nele. Confiamos nele porque não precisamos performar diante da sua grandeza. Ele não se espanta com nossa performance. Ela não é a base pela qual Deus se relaciona conosco. A base do nosso relacionamento com Deus é Cristo. Nele nós somos conhecidos. Nele nós somos perdoados, nele nós somos redimidos, nele nós somos amados. Deus conhece tudo sobre você. Tudo. E ainda assim Ele escolheu te chamar de filho. Ainda assim Ele escolheu morrer por você. Para te lavar da sujeira que você vivia. E para te dar uma vida nova. Uma vida com V maiúsculo. Não essa vida que a gente vive lutando e tremendo a agradar homens, mas uma vida abundante. Uma vida que não acaba. Uma vida com V maiúsculo, uma vida de verdade. E então nós tememos esse Deus. Diante daquele que nos amou. Que se deu por nós.
que nos deu o seu próprio Filho, nós tememos, porque essa é a resposta de alegria, deleite e confiança daqueles que experimentam a Deus em toda a sua glória, majestade, por meio de Cristo Jesus. É um temor, mas um temor cheio de amor. E um amor cheio de temor em todas as áreas da nossa vida. Querido, se Deus é pequeno, periférico e inofensivo, o que as pessoas sempre pensam sobre você será assustador. Assustador. As expectativas delas vão te encurralar. A decepção vai nos esmagar. A raiva deles vai nos desfazer. Para estar livre do medo escravizante dos outros, Deus precisa ser grande. Maior do que as expectativas. Maior do que as decepções. Maior do que a raiva. Enquanto nós temermos as pessoas, elas estarão no centro das nossas vidas. Mas esse não é o lugar delas. No centro da nossa vida está o nosso Senhor. Aquele a quem nós devemos temer. Aqueles a quem nós reverenciamos. Aquele a quem nós obedecemos. Aquele a quem nós amamos. Então, esse é o fim da história. Encerramos por aqui. Entendi. Ver Deus como maior do que as pessoas. Temer a Deus e deixar de temer as pessoas. Ok. Acabou? Podemos ir embora. Na verdade, ainda não. Porque o contrário de temer a homens não é apenas parar de temê-los ou desprezá-los. O contrário de temor a homens é um temor transformado. Um temor transformado em amor. Um temor transformado em serviço. Isso nos leva então ao nosso terceiro e último ponto. Queridos, esse é o grande milagre do Evangelho. O grande milagre do Evangelho está em conhecer a Deus, devolvê-lo ao centro das nossas vidas como aquele único de ser temido e não as pessoas, é verdade. Mas o temor do Senhor, o amor ao Senhor, ele não nos afasta daqueles a quem tememos. O temor do Senhor nos capacita a amar aqueles a quem antes nós temíamos. Veja, e agora eu queria que você fizesse uma pausa aqui. Pense nas situações, nas pessoas que você costuma temer. Seja o mais específico possível. Não pense em 10 situações, 10 pessoas. Pense em uma. Como é que o temor do Senhor afeta a minha vida a tal ponto de me libertar desse temor agora? Queridos, isso acontece porque o temor do Senhor, gerado em nós pelo próprio Deus, pela habitação do Espírito Santo em nós, ele apenas não nos convence da grandeza e da glória de Deus, mas também nos transforma por dentro. Nos dá um novo coração, uma nova vida. E para desfrutar dessa nova vida, nós não amaremos pessoas como deveríamos, se nós não entendermos e vivermos o amor que Deus tem por nós. Nós tememos a Deus porque fomos amados. Nós amamos aos outros porque Ele nos amou. Nós temos uma dívida de amor. Em 1 João capítulo 4, nós vemos claramente como esse amor que recebemos transforma a maneira como nos relacionamos com os outros. Não por uma exigência, mas como um resultado da sua presença em nós. Veja o que João diz. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas
em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Veja, que tipo de amor é esse? João está nos escrevendo um amor que é relacional, um amor que se manifestou entre nós. Deus se aproximou, Deus se relacionou conosco. Um amor que não se mantém distante, um amor que não se evita, um amor que não sente dodói. Muito pelo contrário, um amor que vai. Um amor que se entra na história, que se envolve, que se relaciona. Um amor que está junto, está em contato. Mas também, um amor que dá início. Veja, o texto deixa claro que não fomos nós quem amamos Deus primeiro. Nenhum de nós. Ele é quem nos buscou, enviando o seu Filho para nós. Ele não esperou mudança. Ele não exigiu merecimento. Ele não esperou que o seu nível de bondade tenha chegado num nível aceitável para você poder amá-lo. Não! Ele tomou a iniciativa, quando nós não merecíamos. O que nos leva a entender que esse amor é também sacrificial. Jesus recebeu a penalidade do nosso pecado, a morte que nós merecíamos, para que pudéssemos experimentar da sua vida para sempre. O amor de Deus custou caro. Muito caro. Deus tira do seu maior tesouro para que nós pudéssemos fazer parte do seu tesouro. Deus tira o seu bem mais precioso para que nós pudéssemos ser aceitos na sua presença. Jesus é a prova para nós de que amou da forma mais difícil, cara e dolorosa. O amor que nós devemos aos outros, queridos, não é um amor diferente desse. Porque como João deixa bem claro, é esse amor que nós recebemos. Nós nos damos, nos envolvemos, nós sacrificamos. Mas João continua nos dando agora, se voltando para nós. Ao encontrar o amor de Deus, então agora João volta para os seus destinatários e diz o seguinte: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. E sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Trocando em miúdos, o argumento de João aqui é o seguinte: se Deus que é amor, que nos amou dessa forma, agora vive em nós por meio do seu Espírito, como nós podemos não amar? Como? Perceba que isso é mais do que um argumento baseado no exemplo que a gente dá, não é? Aquela barganha que não troca. Olha, agora que Deus te mandou, amou você, agora você também tem que amar o amiguinho. Você fala, tá bom, vamos lá, né? Você pede para os seus filhos pedindo desculpa um para o outro. Vai lá pedir perdão. Você fala, desculpa. Não é uma barganha que Deus fez com nós, queridos. Não é uma troca que nós fazemos amargamente. Esse amor que nos foi dado é o resultado inevitável da sua presença e do seu Espírito em nós. É Ele quem gera o amor. É Ele quem sustenta o amor e quem move o nosso coração na direção do outro. Amar como Deus ama, então, é entrar na vida do outro, é servir mesmo sem aplausos, é se sacrificar mesmo sem reconhecimento, é amar com liberdade, não porque nós esperamos algo do outro, mas é um amor que nos leva a amar voluntariamente. É com esse amor, então, que nós temos liberdade para nos arriscar nas relações humanas. Queridos, relações humanas são complicadas, não é fácil amar. Não é, você sabe. Você sabe. Mas o que João está nos dizendo aqui
é que nós não precisamos mais amá-los para sermos aprovados por eles, ou esperando receber esse amor de volta para sermos aprovados. Por quê? Porque em Cristo nós já fomos. Em Cristo nós já fomos plenamente aceitos, e então é essa segurança que muda o jeito como nós enxergamos aos outros. Esse amor que nos livra da liberdade, da necessidade de usar outras pessoas para nos sentir bem. É o oposto de viver para agradar os outros. E então com esse amor nós vamos amar os outros, às vezes dizendo não. Não. Dizendo, amigo, eu te amo tanto, tanto, que eu não posso deixar você continuar vivendo a vida que você está vivendo. Amigo, eu te amo tanto, que o que você está fazendo no seu trabalho, você precisa resolver hoje. Pode ser fazer coisas que eles não vão achar imediatamente agradáveis agora. Pode ser, às vezes, deixar com que alguém, ou levar alguém a assumir as consequências dos seus próprios atos. Ao amar, então, nós vivemos verdadeiramente, podemos abrir mão da nossa rotina, da nossa zona de conforto. Amar os outros assim pode significar abrir sua casa, mesmo que isso custe a sua reputação. Significa que você vai receber um amigo ou uma amiga, por mais que a louça não esteja lavada ainda. Porque mais importante do que a sua impressão de uma dona de casa perfeita, está o amor. Significa que você vai deixar um pouco de seu chefe de lado, vai fazer, chefe, lamento, minha esposa precisa de um tempo comigo. Eu amo você, mas não como eu amo a minha esposa. Você viu como é difícil dizer que amo o chefe, né? Mas amigos, a solução que nós recebemos e a salvação que nós recebemos não foi feita para se encaixar num tipo de vida individualista e cômodo. Não. O Evangelho não se adequa aos nossos sonhos e expectativas da classe média brasileira. Os nossos desejos, sonhos e conquistas. Ele nos chama a amar como fomos amados por Deus. Com entrega, com verdade, com sacrifício. Como você faz isso? Que tal você começar a orar por aqueles que você teme? Lembra daquela primeira pessoa que você pensou no começo? Comece a orar por ela. A orar pelo relacionamento dela com Deus. Para que Deus desperte no seu coração o amor que você recebeu também. Orar para que o Senhor dê para você um coração de amor para com ela. Quem sabe você pode pensar em como servi-lo de formas específicas. Planejando o bem dos outros. E queridos, o bem dos outros é o que a gente planeja. Geralmente. Toda a sua rotina, ela está feita para que você pense em si mesmo. Acredite nisso. Toda a sua agenda, ela tem um título lá em cima dizendo eu. Eu preciso fazer, eu preciso conquistar, eu preciso terminar essa tarefa, eu preciso responder a alguém. Eu. Quem sabe seja a oportunidade de você planejar e mudar isso. Mas busque agradá-las. Não para ter avaliação ou aprovação, mas ame com o amor que você recebeu de Deus. Queridos, o contrário do temor a homens não é o desprezo. O contrário do temor a homens não é diminuí-los. O contrário do temor a homens é o amor relacional, sacrificial e voltado para o bem do outro que nós recebemos do Senhor Jesus. Lembra aquela sala de espelhos? Quando criança, assim como eu, você sabia que aquelas imagens não eram reais. Mas pode ser que hoje você esteja olhando espelhos e acreditando neles, espelhos distorcidos. Que em nome de Jesus você cresça em diminuir a imagem que você vê na opinião dos outros. Olhe para a palavra. Olhe para o espelho da palavra de Deus. Veja quem você é em Cristo lá. Não tema os homens.
Viva entre eles com um temor santo, confiante e até alegre em Deus. Não caia nessa armadilha, meu querido. Nada que nós possamos temer é tão poderoso quanto o nosso Deus. Nada, nenhum elogio do homem pode se comparar com o esplendor impressionante da majestade de Deus. Ai de nós, parafraseando Isaías, ai de nós se tremermos diante da crítica dos homens e bocejarmos de indiferença diante da cruz. Ai de nós. Por mais sutil e inofensiva que a luta contra o temor do homem pode parecer, meu amigo, há muito em jogo. Nossa capacidade de ver, de crescer no amor a Cristo, nossa ousadia de testemunhá-lo num mundo hostil, inclusive. Esse é um dos maiores motivos pela qual nós não testemunhamos e anunciamos o evangelho que nós recebemos. Nossa disposição em corrigir e exortar amorosamente os outros, nossa liberdade de obedecer a palavra de Deus. Tudo isso está em jogo. Somente quando Deus se torna maior, nosso maior medo, Ele pode se tornar o nosso lugar mais seguro. Quando nós o reverenciamos, quando nós o conhecemos como Ele é, quando nós o ouvimos e obedecemos, nós desfazemos a armadilha do temor aos homens. Nossa tarefa, portanto, não é diminuir outras pessoas, diminuir os seus desejos, diminuir as suas opiniões, as suas expectativas. Em vez disso, nossa tarefa é levar a Deus seu poder, sua sabedoria e seu amor sobre nós. Vamos orar. Senhor, diante da tua presença, não há ninguém, Senhor, que não esteja de joelhos. Seja em temor que afasta do Senhor, seja em temor, ó Deus, que nos leva a reverenciá-lo e adorá-lo por quem o Senhor é. Senhor, nós aqui ouvimos, ó Deus, a tua voz nos orientando nos cânticos, no que cantamos hoje. Senhor, nós estamos rendidos diante do Senhor. Alto, exaltado, sublime, glorioso. Mas, Senhor, nós confessamos que por vários momentos da nossa semana, talvez hoje, Senhor, nós elevamos outras pessoas ao teu lugar. Senhor, o que eu oro aqui no nosso coração, só haja um no trono, e que seja o Senhor. Senhor, que nós vejamos o Senhor alto, exaltado, sublime, santo, perfeito, e te obedeçamos, te reverenciamos e amamos ao Senhor. E então, Senhor, por meio desse amor, nós nos voltamos para amar aqueles que o Senhor também amou. Senhor, o teu Espírito, dado em nós, habitado em nós, é o que nós precisamos para amar como deveria. O Senhor nos dê então coragem, nos dê então, nos diminua, Senhor, o nosso ego, o nosso eu, para que nós possamos, ó Deus, pouco a pouco, crescer e experimentar a grandiosidade e o privilégio que é poder amar pessoas ao invés de temê-las. É isso que eu oro, Pai, confiante pelo que o Senhor fez em nós, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém.